Roda a vinheta aí, Joelton, para a gente falar um pouco sobre o PL e essa mudança, né, no pêndulo da governabilidade para 2023. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Aê! Gente, coloca na tela rapidinho, ô Joelton, essa matéria do nosso Cláudio Dantas, que ele trouxe logo cedo a informação, que segundo a matéria do Cláudio Dantas, o Valdemar Costa Neto avança num acordo com o PT para indicar o futuro líder do governo no Senado, em troca de apoio à recondução de Rodrigo Pacheco. Segundo fontes envolvidas na negociação, o PL faria o sucessor de Pacheco daqui a 2 anos, ou seja, o PL nessa composição apoiaria o Pacheco agora em 23 para indicar o sucessor dele em 2025. Amplia por gentileza, Joelton. Lula e Valdemar devem se reunir em Brasília na próxima semana. A reaproximação entre os dois pode forçar a saída de Bolsonaro da legenda, que ajudou a bombar com a eleição de 99 deputados federais. Graças ao Jair, o PL saiu de um partido mediano para um partido grande pela primeira vez na sua história. Para caciques do PT, um acordo com o PL é fundamental para enfraquecer Arthur Lira, que pensava em costurar uma federação de partidos para fazer frente ao próximo governo. O fato é que depois que o Cláudio deu essa informação hoje pela manhã, vários integrantes do PL já correram para negar que não é nada disso, não é bem isso, não tem negociação, isso não existe, aquela situação clássica que a gente já conhece, né? Sempre quando você revela uma informação, sempre tem 3 ou 4 parlamentares para negá-la. Coloca na tela, por gentileza, ô Joelton, o líder do governo no Senado rejeita acordo com o PT, por favor. O Carlos Portinho foi um dos líderes que negou essa possibilidade do PL fazer a composição com o PT em nome da governabilidade, né? Segundo o Portinho, o novo governo está desesperado por apoio no Congresso, pois sabe que vai levar o país a uma crise de governabilidade sem precedentes. Nossa oposição é enorme. Além do Portinho, outros líderes, outros parlamentares foram aí às redes sociais refutar qualquer tipo de acordo do PL com o PT, em nome para garantir essa bancada para 2023. Aí eu posso falar o Cabo Júnior Amaral, o deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, do PL, enfim. Então essa bancada bolsonarista mais fiel já falou, não tem nada disso, essa notícia não procede, etc., não tem negociação nenhuma. O fato é que na próxima terça-feira, o Valdemar Costa Neto vai falar sobre esse assunto. Ele vai dar detalhes sobre o posicionamento da sigla. E deixa eu trazer para vocês, aproveitando, eu apurei aí com alguns integrantes do PL, trazer um bastidor para vocês, exclusivo para vocês, porque aqui é assim, né? Aqui a gente traz notícia e traz bastidor para você. Nosso único patrão é você que está aí nos assistindo nesse momento. Eu conversei com um integrante do PL, o que acontece? O PL está rachado, tá? Dos 99 deputados eleitos, pelo menos 40 são bolsonaristas convictos. Então, esses não vão fazer qualquer tipo de acordo e não vão aceitar qualquer tipo de acordo, tá? O que se fala é que o que se planeja, né, dentro do PL? Algumas lideranças, como o próprio Carlos Portinho, como o Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, o Rogério Marinho, o Magno Malta, essas lideranças estão tentando convencer o Bolsonaro a ir a público para tentar trazer para ele a responsabilidade de ser o grande nome da oposição nos próximos anos. Enquanto o Bolsonaro se fecha em cópulas, lá no Palácio do Planalto, ainda digerindo a derrota do último domingo, esses líderes já estão pensando em trazer o Bolsonaro para a superfície, porque para eles é importante começar um projeto já visando as eleições de 2024, de trazer o Bolsonaro para a situação de cabo eleitoral para as eleições municipais de 2024. Então, esses bolsonaristas do PL, eles querem que o Bolsonaro venha a público e lidere esse processo dessa nova direita, de uma composição orgânica da direita, né? O problema é que o presidente ainda está um pouco, está chateado, está magoado, sentido,
ele ainda quer ficar um pouquinho no canto dele, tá? E aí, por que essa questão de 2024 ela é importante? O PL, em 2020, ele elegeu 345 prefeitos. O MDB elegeu, em 2020, 772. Então, a ideia do PL é, se o Bolsonaro aceitar ser esse líder da direita, né, esse grande líder que eles imaginam que ele possa ser, a ideia é que o PL possa eleger até 750 ou 800 prefeitos em 2024. Inclusive o prefeito do Rio de Janeiro. Já estão colocando aí o Flávio Bolsonaro, né, filho do presidente da República, e o próprio Carlos Portinho como eventuais candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro, que seria uma prefeitura importantíssima para, né, tirar aí hoje o Eduardo Paes, que é do PSD. Então vejam que o xadrez de 2024 ele já começa a ser costurado agora. Só que para o PL, para essa ala bolsonarista do PL, é importante que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele, como é que eu posso dizer, ele saia o quanto antes dessa ressaca eleitoral e vá para as ruas e vá a público para que ele lidere esse processo da direita. Porque em política, gente, é isso. Rei morto, rei posto. E se você não assumir essas brechas, se você não assumir essas vagas, se você deixar brecha, você cria um vácuo de poder. E em política, gente, não existe vácuo de poder. Se o Bolsonaro não quiser ser o líder da direita, outros o serão. E tem muita gente aí querendo ser líder, querendo herdar esses 58 milhões de votos do presidente da República. Tá bom? Gente, deixa eu aproveitar, inclusive até fui cobrado aqui no chat, estou colocando agora, Bolsonaro não desistiu, tá? E você veja como é que é essa questão do capital político. O presidente ainda vai insistir na tese de fraudes no sistema eleitoral. Coloca aí na tela, nota também do nosso Cláudio Dantas, né? Apesar de ter dito ao Supremo que acabou, Jair Bolsonaro não desistiu de contestar o resultado das urnas e espera a entrega de um relatório de auditoria do Ministério da Defesa na próxima segunda-feira, tá? Fontes militares disseram ao antagonista que o documento levantará várias questões com potencial para realimentar a tese bolsonarista de fraude nas urnas. Nos grupos de apoiadores já circulam versões sobre uma auditoria independente, que será divulgada na Argentina, assim como um novo relatório de inserções de rádio. A tese agora, segundo essa nova tentativa do presidente, é que em várias sessões eleitorais o presidente da República não recebeu um voto sequer, tá? E isso seria uma das teses para comprovação de fraude, tá? Então, assim, numa disputa, qual é a argumentação? Numa disputa polarizada, você ter várias sessões em que você não tem um dos candidatos sem um voto sequer, seria, na visão do bolsonarismo, do presidente da República, um indício de fraude no sistema eleitoral. Sobe um pouquinho, por gentileza, Joelton. A divulgação desses dados coincide com nova articulação para uma greve geral a partir da mesma segunda-feira 7. Perfis de apoiadores no exterior já estão mobilizados na divulgação das iniciativas. Ontem, a deputada Carla Zambelli deixou o país alegando buscar nos Estados Unidos meios para restaurar a liberdade de expressão no país. Sobe um pouquinho? Esse aqui são alguns detalhes. Pode descer um pouquinho, por gentileza. E a questão da Carla Zambelli, que ela teria deixado o país, a informação que se tem é que ela tem reuniões lá nos Estados Unidos com alguns integrantes do bolsonarismo. Nomes ainda são mantidos em sigilo, mas a ideia, a priori, é que a deputada fale de lá dos Estados Unidos e tente convencer a mídia internacional dessa censura pela qual passa o Brasil nesse momento, sob as decisões do Alexandre de Moraes, tá bom? Vamos descer um pouquinho, Joel, por gentileza? Já que a gente já falou um pouco sobre o PL... deixa eu pegar um pouco sobre o PL ainda. Essa questão do Partido Liberal, ela é importante também, gente, porque é o seguinte, o PT tenta uma composição, mas o problema é que o PT, como eu falei agora há pouco com o nosso Dudu Teixeira, o PT ele precisa descer do salto. Não é porque ele ganhou que ele vai achar que vai ser fácil governar o país. Coloca na tela a história do Edir Macedo, por gentileza, Joelton. Gleisi Hoffmann sobre perdão de Edir Macedo. Ontem,
O bispo o presidente da... Obrigado, querido. O presidente da Universal, o fundador, perdão, o bispo Edir Macedo, disse nas redes sociais que, enfim, que seria importante perdoar o Lula, enfim, que o resultado eleitoral foi uma questão divina, etc. A Gleisi Hoffmann não se conteve e hoje pela manhã já meteu aquela porrada no bispo Edir Macedo. Dispensamos o perdão de Edir Macedo. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT. Gente, o problema é o seguinte. Quando a Gleisi fala isso, ela cria uma irritação dentro do próprio PT. Coloca na tela, por gentileza, a nota que eu trouxe agora há pouco, à tarde. É que o Lula, integrante da Executiva Nacional, já tentavam fazer uma costura aí com... Obrigado, Joelto. Já tentavam aí tentavam costurar com o Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, uma coalizão no Congresso Nacional. E também há uma tentativa de aproximação do PT com o Silas Malafaia, que é um integrante, enfim, é um agente político, mas é que ele tem uma preponderância, ele tem um poder, ele tem um domínio sobre a bancada evangélica na Câmara. Então, há uma tentativa do PT de se reaproximar a esse núcleo, né? Edir Macedo, enfim, o nosso... Só um pouquinho, por gentileza? O nosso Silas Malafaia. Então, assim, no momento que a Gleisi dá uma resposta dessa para o bispo Edir Macedo, você pode criar problemas e você cria um embaraço para o partido para fazer essa composição com os evangélicos. Afinal de contas, estamos falando de pelo menos 150 votos na Câmara. Isso não é pouca coisa, tá? Aqui o Oscarino Azevedo está falando que igreja política não tem nada a ver. Concordo contigo, vivemos um Estado laico, mas por uma composição partidária, não há como você simplesmente ignorar essa bancada evangélica e simplesmente colocá-la num canto, né? Em política, você precisa trazer o máximo de integrantes possíveis, ainda mais em um governo que não tem a maioria no Congresso Nacional.